Então, esse cenário, principalmente em países como Estados Unidos, a região da União Europeia e Japão, ele pressupõe aquilo que nós chamamos de uma crise da desaceleração econômica. Qual é a consequência e o efeito disso? Primeiro, esses países foram rapidamente empurrados a um processo de recessão. E aqui, de novo, eu quero trazer uma das palavras do Otto, que a crise financeira americana, ela não é 100% responsável pelo processo de crise econômica que nós vivemos. Já era esperado uma redução do PIB americano, da União Europeia e do Japão forte. O que nós tivemos foi uma aceleração desse processo, jogando essas economias num processo de recessão. Importante aqui ressaltar que a situação hoje na União Europeia, dados os instrumentos que os países têm, é uma situação muito mais complexa. Nós tivemos a oportunidade agora no G20 de discutir anteriormente com o primeiro-ministro Gordon Brown e o Mandelson, ministro do Comércio inglês que esteve no Brasil, e eles apontam um decréscimo do PIB inglês na casa de 8%. O governo americano trabalha com uma queda do PIB americano na ordem de 13,5%, e os economistas americanos de Columbia, de Wharton, de Kellogg, trabalham com uma redução na casa de 6% de retração do PIB americano. Então, uma situação conjuntural extremamente complicada e que afeta diretamente os países emergentes. Todos os países emergentes são afetados. O que isso tem? Isso tem um resultado direto no aumento generalizado de emprego. A Espanha, no mês que vem, deve confirmar uma perspectiva de aumento de desemprego para casa de 12% a 14%. Esse nível são níveis da década de 80, quando a Espanha iniciava o processo de integração na União Europeia e se chamava terceira velocidade de integração, porque Portugal, Espanha e Grécia eram colocados como o terceiro nível de integração. Então, isso é extremamente importante. E, do ponto de vista dessa crise, se transferiu aos mercados a responsabilidade e a falta de transparência. Nós sabemos que, em certa medida, isso é verdade, nós sabemos que, por outro lado, não é verdade. Alguns mercados possuem transparência, o caso do mercado brasileiro é um exemplo claro disso. Nós utilizamos um acordo internacional para monitorar o desempenho dos bancos, que se chama Basileia, Basileia 1, Basileia 2, e nesse caso direto há sim transparência. O que houve é um efeito muito mais forte do processo de retração da economia. E esse processo de retração da economia, ele cria o quê? Essas duas fotos aqui é um exemplo. Ele cria medidas protecionistas, tanto nos Estados Unidos, como principalmente medidas protecionistas da União Europeia e do Japão. Na verdade, não colocando a culpa ou tirando a culpa desses países, é natural que quando nós temos um momento de crise econômica, os países tendam a ter políticas mais fortes de proteção da sua indústria. Isso nos dá um primeiro ponto de trabalho que precisa ser feito quanto ao protecionismo. É importante ressaltar que o protecionismo ele não nasce ao natural, por vontade dos governos ou por vontade do mercado. Ele é um trabalho feito principalmente e trabalhado através de lobbies setoriais. Hoje, se nós olharmos as principais, eu vou mostrar algumas medidas para os senhores de protecionismo no mundo, basicamente são levantadas por lobbies setoriais de defesa de alguns elementos importantes da indústria. Dentro desse ponto de vista, como tanto na UAIPA como representando o Brasil nos principais fóruns internacionais, nós pedimos um basta ao processo de proteção e um trabalho de busca de uma melhora do posicionamento de livre comércio no cenário internacional. Isso é extremamente importante porque o reflexo desse aumento do protecionismo, e depois eu vou abrir esse protecionismo, ele dá essa figura que nós temos nas exportações mundiais. Ou seja, além, digamos assim, da diminuição ou da desaceleração da economia, nós temos um aumento de barreiras tarifárias, de cotas e principalmente de barreiras não tarifárias que tem reduzido fortemente a capacidade dos países de poder inserir seus produtos e serviços no mercado internacional e em alguns países. Essa retração que nós temos a partir do segundo trimestre do ano de 2008, então, quer dizer, isso já vem um pouco mais, talvez a crise fosse perceptível
aos consumidores diretos só no último trimestre de 2008, mas a partir do segundo trimestre de 2008 e o terceiro trimestre de 2008, nós já temos um processo de estagnação da corrente de comércio e uma desaceleração forte e acentuada do que vem acontecendo na economia mundial. São várias as características que são atribuídas a esse processo. Primeiro, uma proteção à indústria nascente, ou seja, aquelas indústrias que estão nascendo, principalmente no setor de serviços, têm sido protegidas com o argumento que é uma indústria nova em diversas economias. Segundo, um processo de promoção da segurança nacional. Nós vemos isso, por exemplo, eu vou comentar, na área de biocombustíveis, tanto da União Europeia como nos Estados Unidos, colocando a questão do biocombustível, do bioetanol, como um processo de segurança nacional. Terceiro ponto importante é um déficit na balança de pagamentos, alinhado uma deslealdade comercial, ou seja, ao mesmo tempo que nós temos países que apregoam a livre concorrência e a abertura de mercados, esses mesmos países vão para a cena internacional dizer que há um processo desleal de concorrência comercial colocado no mundo. Um exemplo que se traduz nesse processo é o aumento forte do desemprego e, portanto, cada vez mais um estímulo a um processo de substituição de importações. Isso leva, basicamente, a uma discussão forte no mundo e na OIT, na Organização Internacional do Trabalho, sobre diferenciação de patamares de salários e custos. Também temos um processo cada vez mais importante, isso é feito em todo o mundo, do argumento para se ter protecionismo através da recuperação de indústrias estratégicas que não existem naqueles países. E, por fim, nós temos dois elementos que têm atrapalhado muito as negociações internacionais. Primeiro, uma questão de discussão que está mascarada de proteção ambiental, mas, na verdade, não é uma proteção ambiental propriamente dita. E um segundo ponto, que é aquilo que nós chamamos de uma discussão sobre promoção da segurança alimentar e energética de cada um dos países. Esses têm sido os argumentos que vários países têm utilizado para trabalhar e aumentar o protecionismo, não só no momento de crise, mas principalmente, eu diria, na última década, onde o comércio internacional vem se abrindo. Obrigado. Como eu já comentei, três partes: barreiras tarifárias, cotas e barreiras não tarifárias. Do ponto de vista de cotas e barreiras tarifárias, são extremamente perceptíveis. Mas aonde está o grande gargalo na discussão de protecionismo no mundo hoje? Essa discussão está centrada naquilo que nós chamamos de barreiras não tarifárias. Aqui são três exemplos que nós temos voltados para o Brasil. Primeiro, a questão da proteção não tarifária de álcool etílico, frutas e vegetais, siderurgia e ferros ligas. Três produtos que o Brasil exporta. Só para os senhores terem ideias, nos últimos 6 anos, a União Europeia emitiu 126 normas que mudaram a entrada de produtos fora da União Europeia no mercado europeu. A última grande norma que a União Europeia trabalhou foi uma coisa chamada REACH, que é um acordo entre os países da União Europeia, de qualquer produto que entrar na União Europeia tem que ter detalhadamente a sua composição química. Esse processo foi discutido internamente na União Europeia e o efeito disso foi devastador para várias indústrias de vários países. Só aqueles países que já trabalhavam com lobby técnico dentro da União Europeia conseguiram ter uma melhor colocação.